seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 11 do livro Contabilidade Avançada, que é Ajuste a Valor Presente. Bem, você assistiu a videoaula do capítulo 10, de teste de impairment, viu que a gente tem que calcular valor presente das coisas, ficou na dúvida como fazer? Vamos ver como é que a gente faz para tratar, né, existe um CPC só para tratar de ajuste a valor presente, tamanha importância, porque agora nós temos que todos os ativos e passivos de longo prazo devem ser trazidos a valor presente. E os ativos de curto prazo, quando a taxa de desconto for relevante, também devem ser trazidos a valor presente. Então, para que a gente faz, para que a gente traz a valor presente? Primeiro, para incrementar o valor preditivo da contabilidade, né? Eu tenho que saber o valor de hoje para poder projetar, para permitir a correção de julgamentos acerca de eventos passados já registrados, para melhorar a forma pela qual o evento presente é apresentado, para proporcionar maior grau de relevância e confiabilidade nas demonstrações contábeis. Isso está nas características qualitativas. E dar tratamento diferente a valores a prazo e a valor à vista, reconhecendo o quê? O valor efetivo da transação e separando os efeitos do valor do dinheiro no tempo. Bom, então nós temos que fazer a aplicação do valor presente na mensuração de ativos e passivos, especialmente no seu reconhecimento inicial. Em algumas situações mais excepcionais, como por exemplo renegociação de dívidas, né, que podem haver estabelecimentos de novos termos, também aplicamos essa temática. Precisamos lembrar o seguinte, uma coisa muito importante, valor presente e valor justo são distintos. O valor presente é uma estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro. E o valor justo é um valor por qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e que ainda não haja favorecimento. Então veja que são coisas bastante diferentes. Quando a gente fala em ajuste a valor presente, a gente vai demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro. Não é? Então, dinheiros que eu estou projetando receber ao longo do tempo. Mas hoje, quanto eles valem? E quando a gente fala em aplicação de valor justo, a gente está falando de demonstrar o valor de mercado de ativos e passivos, ou pelo menos um provável valor de mercado. Em algumas ocasiões, pode acontecer do valor justo ser igual ao valor de mercado. Exemplo, uma compra financiada de um carro por um cliente, esse cliente tem uma taxa de juros diferenciado, né? Então, nesse caso, nessa aplicação, o valor presente com uma taxa característica da transação e do risco desse cliente levará o ativo no comprador a um valor inferior ao valor justo. Então, pode acontecer isso, ok? Quando eu aplico em transações em que origine um ativo, um passivo, uma receita ou uma despesa, cuja contrapartida seja um ativo passivo com data diferente da data de reconhecimento, ou seja, longo prazo, no reconhecimento periódico de mudanças de valor, utilidade ou substância de ativos e passivos, em conjunto particular de fluxos de caixa estimados claramente associados a um ativo ou passivo. E olha, a Lei 6.404, no artigo 183, ela é clara. Os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. O CPC 12, que é o CPC do ajuste a valor presente, também traz isso. Ó. Os elementos integrantes do ativo e do passivo de operações de longo prazo ou de curto, quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Não devemos aplicar o ajuste a valor presente no caso de tributos diferidos, como IR e contribuição social. Né? Lembra quando nós vimos na videoaula aí sobre tributos diferidos. Então, eles ficam armazenados no longo prazo e não devem ser trazidos a valor presente. De que forma reconhecer
Reconhecidos no momento inicial, a quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada com base exponencial pró-rata a partir da origem de cada transação. E o ajuste é feito mediante conta retificadora para que não se percam os valores originais das contas principais. Então, por exemplo, num financiamento onde você tiver um passivo, você vai deixá-lo no valor total, menos juros a apropriar de tanto, de tal forma que ele fique a valor presente. O método será a taxa efetiva de juros, sendo que a taxa aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos. Bem, nós temos dois tipos de taxa de juros. Nós temos a taxa de juros chamada explícita, é quando essa taxa de juros está em contrato e nós vamos aplicá-la. E a taxa implícita é quando ela está embutida no valor e nós temos que estimar a partir da taxa de juros de mercado. Então ela já está embutida ali, ela não é explícita. Olha só, existem alguns financiamentos que têm taxas diferentes das praticadas no mercado, mais baixas. Por exemplo, o BNDES. Nesse caso, podemos trazer a valor presente pelas taxas praticadas, porque já são consideradas usuais de mercado. Bom, a fórmula é uma fórmula complicadinha. O valor presente é igual a o valor do fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros fosse 10, você ia colocar 1 mais 0,10. Então, você ia dividir o valor por 1,10. Mais o segundo ano, dividido por 1, mais a taxa elevado ao quadrado. O terceiro elevado ao cubo e assim por diante elevado a n. Mas é bem complicadinho fazer na mão isso aí, né? Imagina se você for fazer 60 parcelas. Então, você pode fazer na HP. Vamos ver como é que faz? Vamos ver um exemplo de contas ativas. Como eu trazer valor presente. Olha lá, uma venda de mercadoria de longo prazo, nós vendemos 10 mil para receber a longo prazo. 14 meses para receber. A taxa de juros é 2% ao mês. Como é que eu faria isso? Bom, vou ensinar a fazer aqui na HP. Bom, mas vamos lá. A gente vai debitar contas a receber no ativo não circulante no valor de 10 mil, que é o valor que eu espero receber. E vou creditar a receita de vendas 10 mil. Mas prestem atenção, a receita de venda, ela não é os 10 mil, porque o 10 mil é para receber em 14 meses. Significa dizer que parte desses 10 mil é juros. É a chamada a taxa de juros implícita aí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu reconheço a receita como 10, mas imediatamente depois eu faço um débito, pode ser em conta redutora ou na própria conta de receita de vendas, no valor dos juros, 2.421. E credito o ajuste a valor presente, receita comercial a apropriar, redutora do contas a receber, 2.421. Então, eu vou ter assim, contas a receber no meu ativo, 10 menos ajuste a valor presente, 2.421. Vou arredondar aqui. Olha, esse aqui vai baixando e vai reconhecendo como receita de juros, mês a mês. E o quanto você receber vai baixando pelo recebimento. E a receita de vendas fica receita bruta na DRE, 10 mil, menos ajuste a valor presente, 2.421,25. Esta vai ser transformada em receita à medida que eu for baixando lá no ativo ao longo do tempo. Mas como é que você fez os cálculos? Olha aqui, na HP eu pego 10 mil, que é o valor futuro, clico em FV, valor futuro. Depois, 2 é o tempo, 2% é a taxa ao mês, clico em I, que é o símbolo de taxa. 14, eu clico em N, que é o tempo, e aperto a tecla PV, ela me deu 7.578. Se eu pegar 10 mil menos 7.578, a diferença é os juros. Temos exemplos no livro que nos ajuda a fazer. Como é que eu aproprio todo mês os juros? Olha lá, vou calcular a taxa efetiva, 151,57 no nosso caso aqui. Não é linear, é efetiva.
e, portanto, eu debito o ajuste a valor presente, aquele que eu fiz do contas a receber, e credito uma receita financeira. Então, veja aqui, ela vai ficar como receita financeira e, por isso, ela é redutora aqui da receita bruta. Porque ela não é uma receita comercial, ela é uma receita de juros. Bom, vamos lá. E as contas passivas como ficam? Vou pegar uma empresa X que comprou uma máquina a prazo. O valor 50.157. Vai ser pago em 5 parcelas de 10.031. Exemplo quebradinho esse, né? Taxa de juros de 20% ao ano. Como é que nós vamos fazer? Olha, nós vamos reconhecer a máquina a valor presente, 30 mil, é o valor de mercado dela. Tá? Então aqui até eu não dei essa informação, mas essa máquina à vista custa 30 mil. Também era só fazer os 50 menos os juros aqui, né? Olha só, 30 mil vou debitar como ativo máquina. No passivo, eu vou pegar as parcelas, que são 5 parcelas de 10 mil, vou somar, vai dar 50.157. Eu vou creditar o valor total. Então, eu vou ficar com um ativo de 30 e um passivo 50. Não bateu, né? Porque a diferença é os juros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta redutora aqui de juros, no valor de 20.157. Dessa forma, veja que nós vamos chegar nos 30 mil. De que forma eu fiz isso? Na HP eu coloco 10.031, que é o valor da parcela, clico na tecla PMT. Depois eu clico no número 5, que é o tempo, né, 5 anos, e aperto a tecla N. Aperto, digito 20, que é a taxa de juros, e aperto a tecla I. E por fim, aperto a tecla PV, me retornou 30 mil reais à vista aí. Tem uns centavinhos aí, mas é só arredondamento. Bom, e como eu baixo isso? Olha como é que fica a foto do meu balanço aí, que bonito. O passivo circulante vai ter o valor da primeira parcela, menos os juros do primeiro ano. E o não circulante, o restante dos juros e da parcela. Não esquece de dividir em curto e longo prazo, isso é necessário. Vamos pagar esse passivo aí, ó. No primeiro ano, dou baixa no financiamento na primeira parcela 10.031, sai do banco 10.031. E os juros? Não é 1.672 aqui do primeiro ano? Como é que eu faço? Debito encargos financeiros, juros 1.672, e credito aquela conta redutora aqui, ó, de juros a transcorrer. 1.672. Muito bem, fácil assim. E na divulgação? No final de cada ano, eu tenho que dar uma descrição pormenorizada do item objeto de mensuração a valor presente, qual a natureza dos fluxos de caixa, se é contrato ou não, se é aplicável, no caso de contratos, o seu valor de entrada. Tenho que colocar todas as premissas utilizadas pela administração, as taxas de juros decompostas de prêmios, fatores de risco de crédito, montantes de fluxo, enfim, uma divulgação detalhada. O modelo que eu usei para calcular os riscos e inputs, descrição do método de alocação, propósito da mensuração a valor presente, nova medição caso tenha havido, e qualquer outra informação que eu considere relevante. Bem, não é difícil calcular ajuste a valor presente. No livro nós temos vários exemplos e é uma temática que você tem que adquirir para poder aplicar em outros CPCs que exigem o ajuste a valor presente. Essa foi a nossa aula do ajuste a valor presente. Até a próxima!